sabe mais ou menos desses suevos, era uma forma de estamentos, uma forma de estratificação da sua hierarquia, como o regalis, que seria o rei para eles. Isso em termos latinos, mas para os germânicos o termo seria feudans, o líder tribal, ou königans, que era o chefe de clã, não necessariamente nessa visão de um monarca que tem o seu poder centralizado em suas mãos. Este poder dependia do consenso e da lealdade guerreira. Os optimates eram os nobres, formados por uma aristocracia guerreira que aconselhava o rei e liderava em batalha. Optimates, em latim, seria os melhores homens, equivaleria à elite guerreira germânica, responsável por decisões políticas e militares. Os iudices, os juízes, eram a espécie de assembleias tribais, onde os líderes ou príncipes atuavam como juízes em disputa. Mas aquela justiça era uma justiça comunitária baseada em costumes tribais e não numa espécie de burocracia judicial que se formaria ao longo dos tempos. Forman o primeiro reino medieval de Europa no ano 410, após um pacto entre o rei Hermérico e o imperador de Roma. Mas o vídeo TikTok do reino ele fala que Hermérico seria o primeiro rei dos suevos, ele já de início já era rei, fazendo acordos com o imperador. É claro que o vídeo não cita o nome deste imperador romano. E quem olha o vídeo vai pensar que era ainda aquele Império Romano absoluto que chegava até lá a outra parte, onde seria Constantinopla. Não, em 410 o Império Romano já estava dividido, e isso o TikTok do reino não avisou e não informou. O imperador que não falaram seria Honório, Flávios Honórios. Ele vai governar até o ano de 423. E naquele mesmo ano de 410, inclusive, Roma seria saqueada pelos visigodos ao comando de Alarico I. É um marco em que os historiadores vão dizer como a própria desintegração do Império Romano do Ocidente. Mas entender que esse momento inicial ainda poderíamos considerar como reino, aí são outras questões. O mais provável é que ainda não havia um reino consolidado. Esses suevos viviam em bandos guerreiros e sem uma estrutura política estável. E muito pelo contrário, nessas primeiras décadas, o que eles melhor sabiam fazer eram saquear e expoliar cidades, vilas e terras alheias. Então a gente pode até imaginar que entre 411 até 438 a Galécia viveu realmente numa fase de anarquia. Era um salve-se quem puder, cada um por si e Deus por todos. Isso se a pessoa acreditasse em Deus. Em situações bem parecidas, reis das Astúrias, em que estava ainda um momento de terras colapsadas e realmente sem estrutura nenhuma, a gente não vai considerar esse pessoal como rei ainda. Só vamos falar quando a capital se estabeleceu em Oviedo, mas a gente pode aceitar tranquilamente que Hermérico foi rei. Da mesma forma que não vamos considerar ou não aceitamos de forma nenhuma que os berberes árabes a serviço do Império Omida ocuparam terras ao noroeste. Isso é improvável e impossível porque não deixaram jacimentos, não deixaram vestígios, como se em 7 anos dessa ocupação direta omida fosse deixar algum tipo de vestígio significante, como construções ou a própria toponímia. E as pessoas vão falar assim, para cá, para esses lados, não há toponímia árabe na minha região. É claro, eles não ficaram ali muito tempo, não tiveram nem tempo de se assentarem. Isso não significa que eles não estiveram ali controlando por um determinado momento. Mas as pessoas não aceitam isso, mas querem aceitar que os suevos chegaram até a Bética. E eu poderia usar os mesmos argumentos. Onde estão os vestígios dos assentamentos suevos na Bética? Onde está a toponímia germânica na Bética? Evidentemente que a extensão desses suevos nas partes mais ao sul foi muito efêmera e pouco controlada. Então temos que ter muito cuidado com esses mapas que querem colorir toda a faixa ocidental como sueva, que não ocorreu necessariamente dessa forma. Conquistar a Bética ou parte da Cartaginense não significa estabelecer vínculos administrativos e sociais naquela região, mas simplesmente os suevos faziam era espólios, saqueavam e voltavam para o seu centro de capilaridade, que não era em Lugo nem em Astorga, era em Brácara, que atualmente é Portugal. O próprio Dácio relata que o Hécla agia como uma espécie de rei, mas o seu governo ainda era baseado na força militar. E esses suevos, até o ano de 468, eram uma espécie de bárbaros violentos e desorganizados.
mas ele também reconhece a ascensão de Hécla e Requiário como momentos de maior coesão. Então é mais ou menos nesse momento desses personagens que podemos pensar que há a presença de um reino. Agora, dizer que havia uma estabilidade institucional, pode ser que não. E aí vamos ter cuidado com os anacronismos.